Começamos? Sim. Uau! Bem-vindos a mais uma Rota da Consciência. Aqui é Luciana Gerken, terapeuta integrativa, facilitadora de consciência. E este é meu amigo Julius. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Julius Mack, sou terapeuta holístico e massoterapeuta. Estamos aqui no quarto capítulo do nosso podcast Rota da Consciência. Bom, para quem não sabe, esse nosso encontro aqui no YouTube, ele iniciou porque eu e Luciana conversamos muito sobre diversos temas da vida, reflexões sobre comportamento, sobre espiritualidade, sobre estado de consciência, expansão de consciência. E a gente começou a sentir que os nossos assuntos, eles poderiam ser compartilhados com outras pessoas, porque tinham coisas que eram insights que só aconteceram porque nós estávamos conversando, trocando ideias, nos vulnerabilizando e pensando, cara, por que isso não pode ser também contribuição para outras pessoas através de algum meio? E o meio que a gente sentiu foi através desse podcast, Rota da Consciência, porque uma maneira da gente trazer uma parte imagética, que é, né, o carro, também uma ideia de ser algo muito natural, que uma conversa dentro de um carro, a gente não tem como realmente ensaiar. Então, as perguntas também vão ser para nortear esse nosso bate-papo aqui no carro e trazer algo bem natural, né? Bem solto e trazer essa naturalidade que acontece na vida. Os aprendizados também acontecem nas coisas mais simples, uma conversa com um amigo que pode mudar a vida de muita gente, uma conversa informal com uma pessoa e você nem esperava que aquilo podia trazer uma chave para algo tão importante na tua vida. Então essa É a é ideia. a ideia, tá bom? Isso aí. E hoje a gente está indo para Cabo Frio, a gente mora em Búzios, né? Na Casa Cora em Jeribá, e agora nós estamos indo para Cabo Frio, que hoje o Júlio vai fazer uma apresentação de dança, porque esse cara é multitalento, multitalentoso. E hoje, o que temos lá em Cabo Frio mesmo, amigo? Hoje vai ter a festa de Santa Sara Kali, que é, digamos, a padroeira dos ciganos. E eu vou apresentar uma dança ancestral, que não é uma dança cigana, mas é uma dança que traz inspirações das danças ciganas dentro da minha vivência, dentro da minha jornada como profissional da dança contemporânea. Tá? Então, e vai ter também outras danças, claro. Eu vou apresentar uma performance só, entre outras performances de outros artistas. E vou abrir mesa para leitura de baralho cigano. Então eu vou estar lá para as pessoas que estiverem passando, outras também que já entraram em contato comigo, para fazer a leitura lá. A gente podia bem fazer uma leitura de baralho no carro, será que Não funciona? consigo não. Eu não consigo. Mas lá na Casa Cora um dia a gente vai fazer, Eu me vulnerabilizo para isso. Então Meu bora lá Deus. para as perguntas, né? Bom, então, Nossa. para vocês que estão chegando agora, é importante curtir esse vídeo, também compartilhar com os amigos, e se inscrever no canal meu e da Luciana, tá? Para que a gente consiga expandir mais esses encontros, porque parece uma coisa super tranquila, só pegar o celular e sair andando por aí. Não é bem assim, né? Tem que sincronizar as nossas agendas. Precisamos realmente conseguir focar também, né, nesses encontros, porque não é tão fácil fazer. Mas a gente está aqui buscando muito que esses encontros aconteçam com mais regularidade, porque são muitas expansões quando a gente conversa e isso realmente pode ser contribuição. Bom, Bora. aqui temos a pergunta 7, tá? Pergunta 7 ou seja, tiveram outras perguntas nos outros encontros que tivemos, tá? Assistam. Então, para vocês aí assistirem os anteriores. Pergunta 7.
Vocês acreditam que existe um momento em que a prática deixa de ser técnica e vira simplesmente presença? Como vocês reconhecem isso? Vou perguntar outra vez. Vocês acreditam que existe um momento em que a prática deixa de ser técnica e vira simplesmente presença? Como vocês reconhecem isso? Nossa, muito. Essa tem muitas camadas, né? São tantas técnicas, porque na expansão de consciência, perguntas são ferramentas de expansão de consciência. E quando a gente começa lá, né, nos primeiro contato, por exemplo, né, com as ferramentas do Access Consciousness, então você não sabe nem como que você começa fazendo uma pergunta. E é igual um músculo que você vai desenvolvendo na academia, né? Então você tem que ir praticando, para aí sim ficar uma coisa fácil, fluida, né? Que entra para um processo, não é automatizado, mas que você faz, porque não é piloto automático, é uma coisa que você faz com a prática, você vai fazendo com realmente mais facilidade, você tem mais domínio, né? E aí fica aquela coisa mais fluida e você não tem que pensar muito para fazer. Então hoje, depois de 30 anos, né, ao longo de várias terapias integrativas que eu fui incluindo na minha jornada, eu criei uma metodologia própria com tudo aquilo que faz sentido para mim. Então é leve, é fluido, né? É uma leitura de mental soma, é uma coisa natural, uma técnica que já naturalizou, né? Que eu já faço, que é igual o Júlio dançando, parece que é super fácil. Né? Ele fazendo uma leitura, né, de baralho cigano, é uma coisa fluida e para quem não tem essa habilidade, não desenvolveu, né, fica parecendo uma coisa difícil, né? Então eu penso muito por aí, que a gente praticando, realmente a gente traz aquilo para uma consciência maior, né? E aí para a presença, para ficar uma coisa fluida, inteira, você inteiro ali. E para você, é sempre importante a técnica ou ela é um degrau? A técnica, eu É acho sempre que importante a técnica, sim, é importante usar a técnica, é importante esse caminho, né? Formalizar ele como sempre, ou é um degrau para chegar em alguma coisa e a técnica em algum momento ela pode se dissipar, porque não é tão sim, importante assim sim. em algum Eu momento. acho que não é nem questão de importância. Tem ferramentas que eu aprendi lá atrás que deixaram de fazer sentido para mim. E aí eu deixei de usar. E às vezes eu faço contato com elas novamente. Eu estou tendo contato com o Reiki novamente agora. Foi uma ferramenta que eu usei mais nova, que eu aprendi há 30 anos. Fiz durante uns 5, 6 anos ou mais, uns 10 anos, bastante. E depois ela foi, fui perdendo assim o contato com ela, foi diminuindo porque foram aparecendo outras coisas. E aí voltou agora. Então, assim, eu acho que é muito do momento. Como a gente é buscador, a gente quer aprender um monte de coisas. Então, acho que é cíclico, assim, né? Magnified Healing, os shiatsu, eles estão aqui. Tudo tá aqui dentro, né? E aí, com essa bagagem toda também, na hora de eu atender, por exemplo, eu pergunto o que o corpo do cliente requer. Porque eu posso tirar aquela ferramenta ali que vai trazer o melhor resultado para a pessoa naquele momento, né? Então, acho que é bem por aí. Pode ser são degraus, né? Que a gente vai... Eles não deixam de existir. Você pode recorrer a essas técnicas em algum momento. E você? Penso que é como no karatê, porque se fala os senseis em um dojo, eles falam que é preciso você repetir 1000 vezes um movimento para que ele seja em algum momento natural. A repetição ajuda com que o movimento ele não seja perfeito, mas que ele flua
sem você pensar. Maravilhoso. E acredito que essas técnicas que se utiliza para um treinamento da mente, da alma, porque quando você repete um comportamento, é porque você tornou ele natural. Então, em algum momento você se esforçou para fazer aquele tipo de comportamento, por mais negativo que seja, e ele é recorrente no seu dia, você nem pensa e daqui a pouco você está fazendo. Uhum. Tanto aquilo que te faz bem, como aquilo que não te faz bem. Então é o hábito. Isso. E as técnicas terapêuticas, elas, por isso que muitas vezes as pessoas esperam que uma sessão apenas faça um milagre, só que Ai, que bom você falar disso. na verdade existe um tempo. O corpo, ele se regenera com o tempo. Quando você vai no médico, ele nunca passa um antibiótico para você tomar em um dia, porque sabe-se que o corpo tem um tempo para se regenerar. A mesma coisa com as técnicas terapêuticas, com reiki, com a barras de axis, com o baralho cigano também, que é a orientação, mas também tem muitas coisas terapêuticas que acontecem durante o processo. Até com a massagem também, com uma sessão apenas, não adianta querer tirar um nódo, né, ali um nozinho que se fala, né, popularmente, em apenas uma sessão. Então é muito interessante essa pergunta, porque ela vai cair em diversos assuntos que vai trazer uma reflexão não só para as técnicas terapêuticas, mas para a vida como um todo, como que ter acesso ao celular te dá uma ilusão de que tudo é possível você alcançar com apenas um clique. Existe o tempo a máquina não vai substituir, Não, porque o perfeito. corpo humano ele ainda vai continuar sendo humano com o tempo necessário para absorção, para recuperação, Sim. aprendizado. O sono também não tem como a máquina substituir, você precisa dormir para recuperação. Então a técnica em si, ela é importante, mas é um degrau para chegar a algum lugar, porque você naturalizando durante os processos terapêuticos, que é com a regularidade, você consegue realmente uma mudança interna, uma mudança de padrão, baixar barreiras e também sair das crenças limitantes que você quer naquele momento. Nossa, falou uma coisa e me lembrei dessa questão das sinapses, né? Que os caminhos neurais, eles, a mente tenta repetir, poupar energia. Então, quando você tem uma crença, né, que você percebe, então a gente conversando, eu e o Júlio, a gente dialogando, a gente traz para a mente, traz para a consciência um padrão, né, de repetição, e ela falando, nossa, eu penso isso, não acredito que eu penso isso ainda. Tipo, uma crença sobre dinheiro, sobre escassez ou sobre relacionamento, qualquer coisa que a gente está conversando e acessa tem aquela tomada de consciência de alguma coisa limitante sobre aquele aspecto. Então a gente tem as ferramentas, a gente já usa para poder destruir, descriar aquela energia, mudar, transmutar, mas aquilo ainda está ali. Então a gente corre barras, a gente faz vários processos para ir dissipando aquela carga eletromagnética daquele padrão que foram anos, né? Às vezes aquela sinapse ali fica muito forçada, muito marcada, né? Então, Caramba! não viu quebra-mola? Desculpa. Tudo bem aí? Bem natural, né, gente? Sobrevivemos. Caramba! Ai, meu Deus. Como estamos? Todos bem. Mas é isso. Então, as sinapses, elas... gente, esse quebra-mola não tem... Ele tá cinza, né? Não dava pra ver Não tem uma direito. marcação, não dava pra ver. Agora temos um marcadinho. Mas é novo também, na estrada. Tá tudo bem, tá tudo certo. Pratinha, meu carro chama Pratinha. Pratinha é maravilhoso.
Então é isso, né? Assim, para a gente mudar esse padrão, a gente precisa realmente da regularidade dos processos terapêuticos para a gente poder ir dissipando essa carga eletromagnética, criando uma nova sinapse neural que possa nos expandir, né? Trazer a gente para mais clareza, consciência. Ai, muito maravilhoso o que você falou. Porque isso também é aquele ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Você vai olhar, nada mais é do que o tempo, repetição na mesma tecla, na mesma ação, no mesmo lugar. Então, a gente não vai ser diferente da natureza. Então, pensamentos, atitudes, ações, elas vão gerar algum tipo de padrão. Bom, então, vamos para a 8ª pergunta? Vamos. O que vocês descobriram sobre si... O que vocês descobriram sobre si mesmos ao trabalhar terapeuticamente com outras pessoas que jamais teriam descoberto só fazendo seu próprio trabalho interno? Outra vez. Nossa. O que vocês descobriram sobre si mesmos ao trabalhar terapeuticamente com outras pessoas que jamais teriam descoberto só fazendo seu próprio trabalho interno? Meu Deus, é muita coisa. Gente, quanto a gente recebe, acessa e tem tomadas de consciência sobre aspectos da nossa vida, do nosso inconsciente, né? São coisas que são, quando a gente atende, muita coisa, é muita coisa. Então, assim, para lembrar de uma, ai, amigo, você tá lembrando? Enquanto você está pensando, se disserem que os clientes são seus espelhos, como vocês lidam quando veem suas próprias sombras refletidas? É muito interessante isso, é maravilhoso. É. E são mesmo, assim, à medida que eu vou... Eu lembrei, assim, de uma coisa forte, né? Sobre abuso, né? Teve uma época que eu atendia muita mulher que sofreu abuso. E era só isso que vinha. Muita. Então, enquanto eu não parei de sentir, de reviver o trauma, o drama, aquele momento traumático que eu contava, repetia aquela história, eram muitas emoções, muitas coisas assim envolvidas, e ainda tem, né? Mas agora tá bem diferente, né? Eu já comecei a perceber e atrair para o meu campo outras situações e outras pessoas, né? Para trabalhar outras camadas. Mas por muito tempo eu atendi pessoas que eu trabalhei vários aspectos que me trouxeram clareza e consciência sobre sentimentos que habitavam em mim e que eu identifiquei nas clientes, né, que sofreram algum tipo de abuso também. Então, isso foi muito marcante, né? Sentimento de culpa por ter sentido uma emoção, uma coisa boa, sabe? Assim, como eu posso ter sentido uma coisa boa por alguém que estava sendo abusivo? E por que eu atraía tantos homens, né, abusivos? Então, assim, tóxicos de alguma forma. Então, eu ficava no porquê, até mudar a pergunta, fazer outras perguntas. E aí vinham pessoas que me traziam muitas clarezas, tomadas de consciência daquilo que elas tinham vivenciado que eu ainda não tinha acessado em mim. Então, foram muitas questões internas que eu só trouxe à tona atendendo outras pessoas. Então, a gente recebe muito quando a gente facilita, atende. É muito maravilhoso também, transformador, né? O que eu tenho descoberto muito sobre mim durante, né, os atendimentos terapêuticos é sobre a ancestralidade, sobre a família, sobre minha mãe especificamente, sobre meu pai também. Quando eu atendo pessoas que começam a
querer julgar muito a mãe, querer julgar muito o pai. E eu percebo que o quanto esse emaranhado começa a trazer umas repetições de, por exemplo, a escassez, a dificuldade em relacionamento, porque a pessoa começa a trazer para mim algumas, digamos, repetições de pensamentos sobre a mãe. Ah, porque minha mãe é isso e aquilo, porque aí começa a falar o drama, os traumas também, né? Trauma e drama. E aí eu pergunto, mas como que você vê a sua mãe? E a pessoa começa a falar de uma maneira totalmente julgadora e sem dizer, porque minha mãe, você pode descrever a tua mãe, mas o modo com que você diz, você pode estar julgando ou apenas descrevendo é o que ela é, diante dos seus olhos, mas não de uma relação de julgamento que você está ali qualificando ela. Então, qualificar você está dizendo como um tribunal, mas descrever, né, a minha mãe é assim, assim, assado, minha mãe... Aí você acaba que deixa de falar as qualidades, e, né, por exemplo, você vai falar, né, eu falo no meu caso, né, então estou aqui tentando pensar de um modo que seja interessante para falar para as pessoas, mas também estou me julgando e falando nisso, né? Mas aí vamos... Porque, por exemplo, minha mãe é uma pessoa, na minha visão, o Júlio antigamente, ele ia falar, minha mãe é muito dominadora, é muito... como fala? É muito... controladora, quer tudo do jeito dela, várias vezes mimada, violenta. E aí, hoje em dia, minha mãe é uma pessoa muito cuidadosa com as coisas dela, tem um dom muito grande sobre a espiritualidade, que é a leitura de baralho cigano. Tem muitos anos que ela estuda não só baralho cigano, mas outras áreas da espiritualidade. Então ela tem muito conhecimento sobre a arte da magia, dos perfumes. Então eu estou ocupando a minha cabeça com coisas que engrandece ela. Não estou mentindo ou fingindo que eu estou olhando para ela como alguém importante. Isso são constatações de que ela faz. Uhum. Olhar ela com integralidade no todo, não olhar só os aspectos que te marcaram quando criança. Você fica preso na criança e julgando e condenando, né? Tipo, ela fez isso, por isso que a minha vida tá assim, assim, assim. Aí é bom arrumar um culpado para as coisas que a gente acha que não deram certo, né, na nossa vida. Exatamente. E a gente geralmente culpa os pais mesmo, né? Então pode pouco em tudo isso. E isso tem me ajudado muito no meu processo de cura da relação com a minha mãe, porque ao invés de olhar para esses aspectos que eu já repeti durante muitos anos e que se tornou um hábito, hoje em dia já é uma outra forma de olhar minha mãe. Até essa relação com ela tá totalmente diferente, né? Então, olhar outras pessoas que estão passando por isso, eu consigo falar com propriedade. Inclusive, eu atendi recentemente um cara que as pessoas veem ele como bem-sucedido, mas ele internamente não tinha uma questão, não tinha uma relação saudável com a mãe. E ele tem isso muito marcado. Assim, eu não entrei em detalhes, mas eu percebi o quanto realmente esse caminho da ancestralidade é importante, porque não é o que as pessoas estão vendo, mas é como a gente se vê durante o nosso estado sozinho. E que muitas vezes pode ser doloroso ou pode ser prazeroso de estar com você sem essas marcas que os pais ou que as mães, né, que o pai ou a mãe deixa. Mas isso tem me ajudado muito, muito quando atendo um cliente que passa por isso e me olhar, tipo, esse era o Júlio anteriormente, então como que eu posso olhar com amor? E mais ainda, não olhar de fora como um conhecimento de um livro ou de uma pessoa que me falou isso. Não, eu passei por isso. E estou passando ainda, porque é um processo, até eu desencarnar, vai ser um processo de aprendizado com minha mãe, mesmo ela não estando aqui no mundo físico, porque ela está dentro de mim. Como está a minha avó, meu bisavô, todo mundo está dentro de mim,
nesse processo constante de aprendizado. E me veio uma coisa muito legal aí quando você falou do que é julgamento e o que é uma constatação, né? Não é porque são os nossos pais que eles não tiveram, né, atitudes e qualidades que realmente são da sombra, tipo assim, usando o lado de sombra, de serem às vezes mesquinhos, às vezes funcionar muito na energia da escassez ou Violentos. com certa violência. Isso é uma constatação, não, foi isso mesmo, né? Então assim, mas não ir pro trauma, ir pro drama daquilo ali, olhar para aquilo, não, realmente, minha mãe fez isso, isso e isso, e eu reconheço isso que ela fez, ela foi violenta. Ok, mas ela cuidou, ela fez, ela sabe? Então assim, reconhecer e não ficar preso só naquilo que marcou de negativo, que é uma tendência do ser humano, né? Então, quantas coisas maravilhosas, né? Só deles terem nos trago a vida, a existência. Então, assim, honrar pai e mãe, como a gente, né, tem vivido várias experiências com constelação, é ser feliz e integrá-los dentro da gente, né? Integrá-los, trazer eles para dentro do nosso coração e olhá-los a partir do observador, né? Como a consciência que somos, né? Então, quando a gente usa as ferramentas com os outros e acessa essas coisas todas que estão no nosso inconsciente, a gente fala, nossa, como ser infinito, como eu gostaria que fosse, né? Nessa relação com meu pai, com minha mãe, ou vários outros aspectos. Então você começa a mudar a sua relação consigo, e mudando sua relação consigo, se muda sua relação com o outro, né? É muito importante tudo isso. E o trabalho terapêutico, ele não nos torna perfeitos, santos, anjos, seres angelicais. Não. Só que mas também, por exemplo, falo isso porque algumas pessoas falam, nossa, a sua relação com a sua mãe é maravilhosa. Antes eu justificava, não, vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Isso é só um processo meu de realmente estar olhando de maneiras diferentes a minha mãe hoje em dia. Mas, nossa, você não sabe o que está acontecendo realmente. Eu parei de justificar, porque isso também é uma maneira de reduzir o nosso aprendizado. E mais ainda, eu achava que isso era me colocar num lugar mais natural, mais humano. Não, fica tranquilo, porque o que eu estou passando não é essas mil maravilhas nem um mar de flores. Mas eu parei de justificar porque deixa os outros olharem dessa forma, porque tá tudo bem. Porque senão eu vou estar reduzindo o aprendizado que eu estou tendo com a minha mãe e vou ter que justificar que é uma energia de escassez. Bom, uma coisa importante aqui, é uma subpergunta dessa pergunta. O que os clientes ensinaram a vocês que a teoria nunca ensinou? É uma subpergunta. É uma subpergunta. Achei que interessante. Os clientes nos ensinaram que a teoria nunca ensinou. Que a teoria nunca ensinou. Eu posso falar? Pode, então, bem. Que nada está errado. É verdade. Nossa, baixar barreiras também, né? A consciência tudo inclui isso, e a gente vê na teoria. Na prática, é a inclusão de tudo. Cada pessoa tem um mapa mental, né? Tem uma experiência de vida, e aquilo que antes você... Nossa, existe isso? Olha, que interessante. Incluir tudo, né? Então vamos para a pergunta 9. Bom, pessoal, para quem chegou agora, não esqueça de dar uma curtida nesse vídeo, porque às vezes no final a pessoa realmente esquece de fazer esses movimentos importantes. Calma aí. Então, e se inscrever no canal também, que é muito importante para o crescimento desse canal, desse
desse podcast como um todo, tá? Se inscrever no canal meu da Luciana. Bom, então vamos para a 9ª pergunta. Enquanto eu tô aqui. Bom, vamos lá. 9ª pergunta. Como vocês traduzem esse conhecimento para alguém que está desesperado, que não quer mais teoria, só quer alívio agora? Como vocês conseguem ser honestos neste momento? Como vocês traduzem esse conhecimento para alguém que está desesperado, que não quer mais teoria, só quer alívio agora? Como vocês conseguem ser honestos neste momento? Sim. Olha, eu aprendi isso na prática, que a energia é a primeira comunicação. Quando nós nos colocamos como terapeutas, primeiro, eu fui ser terapeuta porque a terapia me curou, tipo, me resgatou para eu ser eu mesma, né? Para eu viver alegria, para eu encontrar a paz dentro de mim, né? A unicidade. Então, eu queria muito que todos os seres do planeta também experienciassem isso. E quando chega alguém nesse nível de energia de desespero, eu lembro de mim, que eu também estive, queria uma coisa mágica, assim, que me tirasse daquele dor, daquele sofrimento, daquela tristeza, daquele desespero, né? Que eu já fiquei muito deprimida, então pensei em coisas assim nada interessantes quando eu estava tendo crise de pânico, depressão. Então eu já estive nesse espaço. E quando eu vejo ali, eu pergunto para o ser dela o que o seu corpo requer. E aí eu uso a minha intuição, meu intuicional, para poder perceber o que aquele corpo está requerendo naquele momento. E às vezes, gente, não é nenhuma fala, são realmente as técnicas energéticas, né? Reiki, barras de axis, que só quem recebe pode falar, né? As barras de axis, por exemplo, tem pessoas que estavam... primeira vez que eu recebi uma meditação de barras, eu estava um tempão sem dormir. E naquele dia, naquela noite, primeira vez que eu recebi, eu dormi. Por isso que eu escolhi, né, ser praticante, depois facilitadora dessa técnica. Mesma coisa com o Reiki, com outras técnicas. São mais de 50 processos energéticos que eu trabalho. O Júlio também trabalha com vários. E realmente, assim, é de perceber o que o corpo está requerendo, né, no momento. E é muito, muito interessante, mas não falar, né, que é uma coisa mágica, que vai salvar, que tudo que a gente está trazendo aqui é que é a regularidade, é a constância e se abrindo para receber cada vez mais. Mas a primeira sessão, a pessoa já se abrindo, né, para receber, ela já tem uma mudança no campo vibracional dela muito grande. E pode acessar um espaço de paz também muito maior do que ela estava. Então é falar como se você estivesse falando com você mesmo, né? Com naturalidade, com presença, com amor. E isso a gente faz porque a gente ama o que a gente faz. Isso para mim já é toda a diferença no cuidado que a gente tem com os nossos clientes e as pessoas que a gente atende. É assim, eu acho. Ó, só para localizar aqui pra gente, onde a gente vai. A gente já chegou em Cabo Frio, estamos aqui no Largo, como é que chama essa pracinha? É na passagem mesmo que você falou, tá? Ah, então ótimo. Na passagem no canto esquerdo. Tá. Ó. Uhum. Passagem esquerdo. Tá. Bom, estamos aqui já em Cabo Frio e o que eu sinto quando a pessoa chega em desespero é como isso é difícil para um livro, talvez, transparecer uma receita para esse tipo de situação. Eu me coloco
lembrando quando estava em desespero. Uhum. Porque em momentos, você já chegou a me ver no momento de Uhum. desespero recentemente, por uma questão do meu trabalho. Uhum. E realmente não adianta querer trazer uma teoria nesse momento. Não, olha só, barras de Axis é uma coisa muito importante para baixar suas barreiras. E nesse processo, você vai abrir o seu campo de criação. Algo mágico vai te Algo acontecer. mágico vai acontecer. Gente, pelo amor de Deus, isso não funciona. O desespero é alguém com fome. É alguém com fome. Você não dá sermão para uma pessoa que está com fome e falar: por que você está com fome? Você não trabalhou, não? Uhum. Aqui tem um monte de trabalho, como é que você está com fome? Aqui tem um monte de vaga de emprego. Gente, a pessoa está com fome. Primeiro você vai dar aquele momento de atenção e fazer o que é necessário para que alimente aquele momento. Ou seja, alimentar uma pessoa que está em desespero com terapias é você fazer o que tiver que ser feito. Por mais que você ache que primeiro eu vou colocar a mão desse jeito, barras de implantes, não sei o que, você vai fazer puxão de energia, ou vou fazer uma leitura ali, né, para que a pessoa ela consiga ser bem orientada. Não, você vai fazer o que tiver que ser feito. Que é o quê? Às vezes é só você sentar e conversar com a pessoa e falar o que ela quer ouvir. Ponto. Ela quer ouvir aquilo, beleza. Daqui em diante, ela assentou, sentiu que a energia foi equilibrada. Aí sim, você começa a falar o que o campo necessita comunicar a ela. Porque você está alimentando primeiro o quê? Para que ela saia do desespero. Porque às vezes, né, quando aconteceu comigo, quando ela estava comigo, eu sentir seguro. Pronto, ela me ajudou a me sentir seguro e depois comecei a olhar as coisas com mais clareza, sem realmente fazer algo que depois eu possa me arrepender. Sim. Uma das coisas que eu aprendi também, né, com Axis e com Profecia Celestina é não empurrar energia. Isso, exatamente. Né? Porque isso Exatamente. É muito chato, né? Você querer empurrar o seu ponto de vista, aquilo que te mudou, porque o yoga, não sei o quê, aí a pessoa quer te empurrar aquela coisa, não, porque aí você tem que fazer uma meditação, não sei o que das quantas. E não, a pessoa não quer nada disso, ela só quer um ouvido, ela só quer um abraço, ela só quer ficar quietinha, ela só quer uma energia mesmo, assim. Né? Então, assim, você tem que estar atento, presente, consciente e não querer ferir o livre-arbítrio dela, né? Não querer impor algo que funcionou para você, né? Isso, para mim, o dia que eu tive de percepção, o respeito ao livre-arbítrio, que as consciências, né, supraconscientes, as seres ascensionados, né, os seres de luz, né, o que diferencia de um ser de não contribuição é o respeito ao livre-arbítrio, né? Que eles realmente não empurram, não mandam, tipo, você tem que fazer isso, aquilo outro. É a mesma coisa pra gente, ser físico que não tá respeitando o livre-arbítrio do outro, tá querendo que ele faça alguma coisa que funcionou pra você. E sabe que essa pergunta, ela é muito interessante porque... Dá mais uma checada aí. Porque a gente começa a refletir sobre o que a gente sabe, muitas vezes, não é o que o cliente precisa em termos de teoria. Você precisa abrir-se para a sua humanidade. Um terapeuta, nesse momento, ele não vai recorrer ao livro a ponto de que ele vai chegar assim, não está funcionando, porque é essa pessoa que não está preparada para receber essa técnica, que essa técnica é maravilhosa. Se você não está recebendo, não está funcionando, é porque o seu campo está muito ruim, está todo bagunçado, então a culpa é sua, né, do cliente. Não, calma aí, a pessoa está desesperada, se abra para o humano que é dentro de você. Você que é terapeuta que está assistindo isso, perceba que em algum momento, eu já passei por isso, de uma terapeuta
ela era PhD, assim, uma professora universitária, doutora. Ela simplesmente olhou, né? Eu estava assistindo uma constelação e ela simplesmente cagou para outra pessoa que estava ali como cliente, porque ela achou que a pessoa não estava alcançando o que ela estava querendo trazer para o campo da constelação. Então aquilo ali foi, putz, a pessoa realmente estava desesperada, estava num momento bem delicado da vida e ela, como terapeuta, não pegou a humanidade, não segurou a humanidade para acolher aquela pessoa. Não estou colocando no lugar de coitado. Ai, coitadinho dela, nossa, deixa eu acolher. Ela está tão sofrida. Não é isso. É se colocar como aquele que também é vulnerável. Nós aqui não somos deuses, somos terapeutas que também nos colocamos no lugar da vulnerabilidade para aceitar também que nós não sabemos tudo. E nesse momento que essa pergunta traz a gente refletir, né, sobre o nosso lugar de terapeuta nesse mundo, que não é um lugar de Deus, é um lugar também daquele que está aprendendo. E, bom, deixa eu olhar aqui agora a nossa última pergunta de hoje. Pergunta 10. Se vocês pudessem voltar e falar com vocês mesmos no início dessa jornada, o que diriam que ninguém te conta antes de começar? Mas todo mundo precisa saber. Vou de novo, peraí. Se vocês pudessem voltar e falar com vocês mesmos no início dessa jornada, o que diriam que ninguém te conta antes de começar? Mas todo mundo precisa saber. Aí ficou difícil a pergunta. Nossa, o que eu diria para quem está começando a jornada de terapeuta? Ixi, nós vamos ter que arrumar uma vaga pro carro. Estamos chegando, é no Forte. Vamos ver aqui se a gente arruma uma vaguinha. Acho que vou ter que voltar. Voltar, amigo. Então, quando você está voltando, eu vou respondendo para você conseguir se concentrar aí. Gente, que lugar é esse? É aqui mesmo? Você tá vendo no mapa? É, aqui no mapa. A praça é lá na frente. Nossa, gente. É um lugar interessante. Mas é aqui mesmo. Só não tem vaga pra parar o carro. Mas para ir para lá tem que andar a pé? Até lá? Uhum. Olha. Tá fechado, ó. A rua geralmente fica aberta. Tá vendo? Fechou. Mas então tá. Mesmo se falar que é pro evento? Ué. Será? Eu vou. Perguntar? Dá a volta então. Então vamos responder. Porque tem um carro que tá vindo de lá, então. Perguntar, né? Bom. Então vamos lá, senão o pessoal até vai embora. Porque caramba, gente. A gente tá chegando no Forte de Cabo Frio, mas a rua tá fechada, onde é a praça que o Júlio vai fazer a apresentação. A gente nem sabia direito onde que era, né? Agora a gente vai tentar entrar mais perto. O pessoal tá descendo aqui na pé. Tá vendo? Vamos ver se... Eu vou respondendo aqui. Você quer perguntar lá ou a gente pergunta do carro? Porque eu tô aqui com... Então tá, vamos encerrar? Vamos encerrar. Que a gente vai deixar essa pergunta para uma próxima vez. Isso, pessoal, porque aqui tá uma dinâmica que a gente não esperava. Eu vou tirar umas fotos pra gente incluir no vídeo. Tá bom? Então é isso, gente. Olha, muito obrigado pela presença. É um momento muito especial pra gente estar aqui compartilhando coisas com vocês, nos vulnerabilizando e principalmente acreditando que essa troca ela pode realmente ser uma maneira da gente não ficar tão preso a formas de aprendizados, de compartilhar conhecimentos. É isso aí. Tá. Então obrigada. Até a próxima. Beijo. Até a próxima.